Olá, pessoal! Vamos agora concluir o capítulo 2 com esse terceiro vídeo, cujo título, do capítulo 2, O Mistério da Cruz. E vamos iniciar com o subtítulo, O Acerto de Contas, a Virada de Mesa. O diabo inspirou as mentes de todos aqueles que julgaram e condenaram Jesus ilegalmente, e agora ele teria que dar explicações sobre tudo o que tinha acontecido. Aos olhos dos homens, um rei que fracassou antes mesmo de assumir o seu trono. Aos olhos espirituais, o Filho unigênito que satisfez o amor do Deus que tanto amou o mundo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Satanás arquitetou um plano obscuro para prender, julgar e condenar Jesus de maneira arbitrária e criminosa. E ele achava que ninguém descobriria o caráter criminoso dos seus atos e manipulações, com mentiras, subornos e engano. E quando tudo parecia estar terminado, Deus chega arruinando a festa infernal e exigindo justiça. Diante da inocência do filho, Deus entrou em ação para sacudir o inferno e exigi-lo de volta à vida. Jesus, a semente da mulher, não tinha em seu sangue o gene do pecado. E o seu próprio sangue foi a prova incontestável de sua inocência e justiça. O diabo, que pensava estar se dando bem em mais uma de suas falcatruas, foi desmascarado. Todo o seu histórico de crimes e homicídios veio à tona. O que o diabo denunciava contra Deus foi posto por terra. Ficou claro diante de todo o universo que era, de fato, o trapaceiro da história. E com a sua própria vida, Jesus acabara de pagar a condenação imposta à humanidade. O justo juiz protestou a legalidade do julgamento que o diabo coordenou para condenar e sentenciar Jesus. E no acerto de contas, reivindicou a morte de Jesus como pagamento pelo resgate da humanidade. Satanás, que outrora tentou fazer ouvir a sua voz nas alturas de Deus, a voz da rebelião, da maledicência, agora estava frente a frente com o Filho de Deus. E o grande Redentor, que aparentemente estava derrotado na morte, derrotou Satanás no seu próprio território infernal, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. Contudo, mesmo com a condenação definitiva do diabo e a liberação de Jesus, Deus não iria deixar por si mesmo o que havia acontecido com seu filho. O Pai não iria permitir que a honra de Jesus fosse maculada. Ele exigiu uma indenização. Por causa da inocência do réu, Deus reivindicou reparo pelos danos morais e materiais que Jesus sofreu e Satanás teve que devolver a humanidade para Deus. Além do mais, foi condenado à separação eterna e definitiva de Deus e da sociedade dos homens. Já que Jesus sofreu injustamente, Deus agora exigia um pagamento por isso. E sabe o que Deus exigiu? Você, eu e todas as pessoas que ele tanto amou. O diabo teve de devolver para Deus a coroa da sua criação. E ainda mais, a humanidade foi devolvida para Deus sem culpa e sem condenação. Como réu, assumindo plenamente a condenação de morte imposta aos homens, Cristo cumpriu tudo o que a justiça exigia e no seu julgamento foi inocentado, recebendo a redenção da humanidade como compensação por tudo que padeceu. Deus julgou a causa de Jesus, o que ele sofreu foi exatamente o que nós merecíamos. Assim, a condenação que Jesus cumpriu injustamente, Deus transferiu para a humanidade. Dessa maneira, a morte de Jesus foi suficiente para satisfazer o justo juízo que recaía sobre nós e nos inocentar. Quando o julgamento de Jesus foi considerado sem efeito, ele teve de voltar seu direito à vida de que foi privado injustamente.
e assim, ressurgindo, venceu o pecado, a morte e o inferno. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Oséias 13:14. Deus sutilmente entrou no território frio e decadente do diabo para reconstruir das cinzas o que havia sido dado como morto, o filho que se havia perdido. O ato para que a sua eficácia fosse outorgada de fato foi publicado e o inimigo despojado. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando-se deles na cruz. Colossenses 2, verso 14 e 15. Ao ressuscitar Jesus, Deus trouxe à existência uma nova raça, homens e mulheres recriados à imagem e semelhança do Cristo, que venceu o pecado, a morte e o diabo. Este novo homem, que nasce de novo, não tem passado, não tem pecado, é a própria justiça de Deus. A justiça de Jesus foi transferida para o pecador, que é recebido por Deus através da graça como justo, redimido e santificado. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Na ressurreição, Jesus recebeu de volta a sua natureza original e o abraço do Pai. Este foi o momento em que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Romanos 1, 4. A punição extinta. Imagine um homem condenado à morte, aguardando em seus últimos instantes de vida o momento em que uma química letal será injetada em seu corpo e ele logo deixará de viver. Culpado por crime hediondo, aquele indivíduo aguarda a execução da sentença sem esperança alguma de vida. Sem que ninguém entenda, você decide morrer no lugar daquele homem. Todo o seu passado é examinado e, por ser você um cidadão contra quem não há dolo algum, nada impede que assuma a condição do substituto. O criminoso é retirado do corredor da morte e você assume o lugar dele em direção à masmorra cruel, onde recebe na veia o líquido mortal e falece. Por ter sido identificado como aquele criminoso e assumido legalmente a culpa que lhe era devida, você recebeu também o castigo que ele merecia. Você tomou para si os crimes dele, a culpa, a morte daquele homem. O criminoso, por sua vez, adquiriu para ele mesmo a dignidade, a retidão e a justiça que eram suas e que agora o deixam ir livre. Saindo dali, aquele homem já não tem que carregar a culpa de antes, e por mais que ele tente trazer sobre si a condenação, ela já foi executada. Já não é ele que vive, e sim você nele. Judicialmente, ele está morto em você, mas você está vivo nele. Foi justamente por isso que o apóstolo Paulo declarou com tanta ousadia: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 20. Estando o condenado agora livre, ocorre o estabelecimento da extensão da punibilidade. Isso significa que não existe mais o direito de se cobrar o cumprimento da pena imposta, pois esta já não existe, foi apagada. Aprove a Deus, o juiz de toda a terra, perdoar em Cristo
todos os condenados, condenados estes que foram alcançados pelo perdão gracioso de Deus. A pena foi extinta. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isaías 59, verso 16 e 17, Romanos, capítulo 8, verso 1. Deus virou o jogo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. O Cristo de Deus entrou legalmente na terra, semelhante aos humanos, legalmente filho de José, espiritualmente filho de Deus. E no próprio território do mal, enfrentou Satanás, esmagando o espírito enganador. Depois de cumprir as exigências para transformar o homem culpado em inocente, Deus expôs as injúrias de Satanás, fazendo-as recair sobre o próprio contraventor, que desde o princípio mentiu contra o bem e a verdade. Deus não só trouxe Jesus da morte, como também exigiu a raça humana de volta, pagando por isso um preço cujo valor foi a própria vida do seu filho. De repente, enquanto Satanás urrava, cercando Jesus como uma presa capturada, Deus o surpreendeu, resgatando Jesus e todos os povos, nações, tribos e línguas, atribuindo-lhes o status de justiça e santidade que o seu filho conquistou. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse, capítulo 5, do verso 9 ao 10. O poder público pode conceder indulto aos condenados. Dentro dos trâmites legais, há duas características próprias do indulto: é coletivo e espontâneo. Quando Deus perdoou a raça humana em Cristo, fez extensivo a todos, pois a vontade dele é que nenhum se perca e sua decisão também foi espontânea, um ato de amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O sangue do sacrifício e o sumo sacerdote. Nos tempos da lei de Moisés, o sumo sacerdote era alguém encarregado de oferecer um sacrifício superior. Os sacerdotes ofereciam diariamente no santo lugar sacrifícios individuais pelo pecado. O sumo sacerdote, por outro lado, anualmente apresentava um sacrifício por toda a nação israelita. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Hebreus 7, 28. Inicialmente, Jesus é o Cordeiro imolado para tirar o pecado do mundo. Consumada esta etapa, ele mesmo assume o ofício do sumo sacerdote para apresentar o seu próprio sangue na presença de Deus através da evidência viva do resultado deste perfeito sacrifício, o Filho justo. Adentrou o Santo dos Santos como sumo sacerdote no corpo do homem justificado pelo sangue do Cordeiro, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:12. Nenhum substituto tornou-se tão perfeito quanto Jesus Cristo, a ponto de assumir a culpa alheia e ainda ter respaldo para se sobressair como vencedor e inculpável.
pagou plenamente o que era devido e teve méritos para retornar ao seu estado original, como se o pecado nunca tivesse existido. Jesus tornou-se no Santo dos Santos celestial o resultado do seu próprio sacrifício pelo próprio sangue. E isso foi perfeito, um ato que tratou com a essência da causa e do efeito. Quem pôs fim à continuidade de sacrifícios ineficazes e fim também à necessidade de intermediários entre Deus e o homem. Quando Jesus foi ao céu, depois de ter ressuscitado da morte, levou a humanidade de volta à presença de Deus. Porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9, 24 ao verso 26. Uma ordenança cerimonial que deveria ser cumprida de forma especial pelo sumo sacerdote determinava que ele não podia ser tocado até que entrasse no Santíssimo Lugar, oferecesse o sangue do sacrifício e Deus o aceitasse. Semelhantemente, Jesus, o nosso sumo sacerdote, cumpriu também tal exigência. Ele não permitiu que Maria o tocasse quando se encontrou com ela nas proximidades do sepulcro. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. João 20, verso 17. Ele afirmou que antes de qualquer coisa deveria ir ao Pai, até o Pai. Exatamente o Santo dos Santos, sobre o qual o escritor aos Hebreus relata em sua esplêndida epístola. Jesus penetrou os céus para também fazer com o seu próprio sangue a purificação do que fora contaminado desde a queda de Lúcifer e do Filho de Deus. O sangue do homem perfeito, que magistralmente redimiu o homem caído, salvou o mundo, julgou Satanás e limpou os céus e toda a criação da mácula da rebelião. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios a eles superiores. Hebreus 9, verso 23. O sangue de Jesus foi o grande triunfo de Deus contra as hostes da maldade e o pecado. O Pai clamou pelo sangue que libertou o Filho dos grilhões da morte e lavou-nos na nossa iniquidade. Desalentado na alma, dilacerado no corpo, abandonado no espírito, Jesus foi oferecido em sacrifício. E o seu sangue proclamou não apenas alguns dias tímidos de perdão em que estaríamos escondendo-nos de Deus. Os filhos estavam agora de volta aos braços do Pai, livres por toda a eternidade. Se o seu sangue teve méritos para tirá-lo da morte, este mesmo sangue é poderoso para resgatar até o mais vil pecador. O sangue de Jesus atraiu o poder da vida indissolúvel de Deus, que realizou um feito inédito, aniquilando toda a força do pecado e da morte, assegurando a justiça e a retidão. Jesus veio ao nosso encontro, não para nos anunciar mais um ano de perdão, mas para nos devolver a vida eterna. Ele veio ao nosso encontro para declarar: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, verso 18. Ele veio e nos restituiu a natureza de filhos e autoridade do reino. O sangue foi aceito e o som da festa da redenção
estremeceu o inferno. O maravilhoso som da alegria, procedente lá de cima dos céus de Deus, ecoou por toda a terra, percorreu todo o universo e permanece para sempre na coroação dos filhos. E aqui concluímos o capítulo 2. Sejam abençoados na prática da palavra, em o nome de Jesus.